Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quarta-feira. Os próximos passos depois de anunciar o técnico Tite, o Cruzeiro agora trabalhando no mercado, jogadores de saída. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia aqui na Samuca TV. Nesta quarta-feira, o técnico Tite esteve ontem na toca, assinou o contrato, foi anunciado, o Cruzeiro soltou aí todo o material da TV Cruzeiro. Para quem não acompanhou, é só acompanhar aqui no YouTube. A gente acompanhou todos os passos também com o nosso Gabriel Ribeiro. Chegada do Tite à toca, a saída, a entrevista do Pedro Lourenço falando de assuntos importantes. E aí o Tite retornou ontem mesmo para o Rio de Janeiro e volta no início de janeiro para começar para valer a era à frente do Cruzeiro na temporada de 2026. O primeiro jogo oficial será no dia 10 de janeiro, um sábado, 4h30 da tarde, e não mais no Mineirão. E aí tem uma explicação, a mudança. Esse jogo contra o Pouso Alegre, marcado inicialmente para o Mineirão, mas vai ser no Independência. Tem até uma matéria bem legal no nosso Central da Toca que diz o seguinte: a mudança foi provocada por um pedido do Cruzeiro, porque o clube quer um prazo maior para tratamento e recuperação do gramado do Mineirão. Então, a revitalização do gramado do Mineirão já começou e para ter um tempo maior, o Cruzeiro vai receber o Pouso Alegre no sábado, dia 10 de janeiro, no Independência. O Cruzeiro que deve fazer aí o primeiro jogo no Mineirão no dia 17 de janeiro, aí uma semana depois, que é contra o Uberlândia. Os primeiros jogos aí, o Cruzeiro ainda vai definir todo o planejamento, mas os primeiros jogos podem ter aí um Cruzeiro com uma formação mais alternativa, mas com certeza uma chance aí para Neisser Vidiarreal, por exemplo, estrear com a camisa do Cruzeiro, talvez até o goleiro Matheus Cunha, jogadores que vieram para o Cruzeiro através de pré-contrato. Matheus Cunha era goleiro reserva da equipe do Flamengo. Agora, os próximos passos, o departamento de futebol trabalhando para que o Cruzeiro tenha reforços no mercado. Claro que a ideia, como disse o próprio Pedro Lourenço, é garantir a manutenção da maioria, um pedido até do técnico Tite, e trazer reforços pontuais. Algumas contratações serão feitas para subir o nível do elenco. Os primeiros a deixar o Cruzeiro: o meia Eduardo, atacante Bolassi, zagueiro Gamarra. O Cruzeiro agora vai definir nos próximos dias a questão do lateral direito Fagner, que pertence ao Corinthians, então precisa ter uma negociação. É um jogador que acabou ficando fora aí de muitos jogos por causa da lesão que sofreu naquela entrada do William Potker. Hoje o Cruzeiro paga somente metade do salário. Isso teria que ser negociado também e vamos aguardar o desfecho dessa história. O Cruzeiro, de qualquer forma, tem o William e tem o jovem Cauã Moraes para a próxima temporada. Sobre Jonathan Jesus, talvez mesmo se chegar uma proposta mais alta ainda, superando os 10 milhões de euros, o Cruzeiro talvez nem abra negociação. Isso porque, informação que a gente trouxe na Samuca TV, o Lucas Vidalba, ele vai precisar aí de 2 a 3 meses de recuperação, então só deve voltar ali em março. O Cruzeiro tem, para começar o ano, Fabrício Bruno, João Marcelo e o Jonathan Jesus. Gamarra não fica, o Vidalba machucado. Pode ter aí uma chance no início do ano para o zagueiro Bruno Alves, mas é fato que o Cruzeiro vai ao mercado. Um zagueiro certeza de contratação. Agora, não sei se vem mais de um. É fato que o Cruzeiro consulta aí opções no mercado para reforçar a defesa, e quanto aos outros setores, vamos aguardar, mas a ideia é dar uma encorpada legal no time, pensando aí em 2026, ano de disputa de Copa Libertadores da América.
Ô Mirandinha, pra você, qual ou quais jogadores do Cruzeiro, desse elenco atual, se encaixam muito no modelo de Tite e quais você fala, CJ, esse eu acho que vai ter mais dificuldade? CJ, o Tite é um jogo de jogadores que sabem se posicionar. Eu acho que o Jardim, o Gris falou bem no primeiro bloco, no segundo bloco, vai deixar um legado sobre isso, de organização de time, do momento de pressão. Acho que isso aí vai ter jogadores que evoluíram com o Jardim. Mas eu pensando no time titular do Cruzeiro hoje, a grande maioria eu acho que tem condição de se encaixar. Tem alguns jogadores que o Tite preserva mais a bola do que o Jardim. Tem alguns jogadores que correm mais com a bola, por exemplo, Arroio corre mais com a bola, o Willian é um jogador mais ofensivo e é menos defensivo. Acho que o lateral direito, o Tite prefere alguém que defenda melhor. Já deve ter uma hashtag na casa do Tite, fica Fagner. Provavelmente. Provavelmente o Tite levou o Fagner para a Copa do Mundo. A chance, não sei em que pé que está essa situação, não sei se o Corinthians vai emprestar de novo, pagando metade do salário, mas eu não tenho dúvida que o Tite já pediu que ele ficasse. Vocês comentaram do Wallace. É um jogador que eu acho que agrada ao Tite. O Tite tinha lá o seu Casemiro na seleção, tinha o Ralf no Corinthians, tinha esse primeiro volante, que é aquele cara maior, mais forte, mais posicionado na frente da defesa, diferente até de Romero e de Lucas Silva e de Matheus Henrique. Não estou falando que vai ser titular, não, até hoje, porque hoje é muito difícil você tirar os Lucas do time. Matheus Henrique está na fila, pode ser até um titular desse time, mas o Wallace é um cara que agrada, o jeito dele jogar, um cara mais posicionado. O Tite, no time dele, normalmente o peladeiro, CJ, aquele cara que corre muito, corre para todo quanto é lado, ele não tem muito espaço. É um jogador, para jogar com o Tite, tem que ser inteligente, tem que saber aonde correr, o time certo de correr. No geral, o time titular do Cruzeiro faz bem isso, e é óbvio que, quando se fala em quem fica, quem sai, o Gabriel Barbosa provavelmente está com os dias contados. Não sabemos o que o Cruzeiro vai fazer, porque é um salário muito caro, mais 3 anos de contrato. Você não pode desvalorizar o seu atleta. O que você vai fazer com o Gabigol? Tem alguém pagando 2,5 por aí? Alguém vai pagar 1,5, o Cruzeiro vai pagar 1? Imagina, pagando 1 milhão para um jogador de outro time para complementar o salário. Cara, a situação é uma encruzilhada para o Cruzeiro. Ele tem um jogador muito grande, mas que não sei se tem mercado para receber 2,5 milhões. Mas é uma encruzilhada mais para o Cruzeiro ou para o Gabigol? Eu tenho essa dúvida. Eu acho que os dois, tá? Eu acho que os dois. Depende o que o Gabigol quer para a carreira dele. Se o Gabigol, cara, tô bem aqui, ganho 2,5, não me importo de estar aqui, não ser titular absoluto, pode ser um problema para o Cruzeiro. Não, mas ele não é esse tipo de jogador, até pelas declarações. lembra durante o jogo, durante o campeonato assim, rolando? Imagina vamos conversar no final do ano. Imagina ele ter que vestir aí a sandália da humildade para meio que pedir desculpa, para fazer parte do elenco, sabe? Não é muita assim? cara dele. Pois é. Eu acho que a situação dele tá pior que a do Cruzeiro. Gente, o Gabigol é muito inteligente. Por mais que pro Cruzeiro seja péssimo, se o Gabigol resolver que vai sentar nesse contrato aí de 3 anos, pro Cruzeiro é péssimo, é um salário caríssimo para um jogador que provavelmente não vai nem jogar. Mas eu acho que para ele é pior. O Gabigol ainda tem condição o Gabigol ainda é jovem, né? Assim, menos de 30 anos, pô. Mas ele ainda tem mais 7 anos de carreira aí, pelo menos. Se ele se sentar nesse contrato nessa altura do campeonato, a carreira do Gabigol depois do Cruzeiro, não sei pra onde que ela vai. Daqui a 3 anos, se ele ficar mais 3 anos sem jogar, vai ganhar muito dinheiro, mas talvez acabe com a carreira dele. Então, assim, eu acho que pro Gabigol faz sentido nesse momento abrir mão desse dinheiro. Ele não vai ganhar um salário pequeno para onde ele for, ele vai ter um salário de mais de 1 milhão em qualquer clube que ele for. E vai ter um ótimo salário, menor do que ele tem, mas ótimo salário, e vai poder jogar, né? Então, assim, eu sinceramente acho que esse problema hoje é maior pro Gabigol do que pro Cruzeiro. Não sei não. Eu acho que é igual, sabe? Não, pro Cruzeiro pra mim é pior, gente. Pior? Pior, claro que é pior. Você tem que vir um treinador que tá claro e evidente que não se batem. Nem treinador com jogador, nem jogador com treinador. Você tem um jogador que ganha 2,5 milhões na sua mão. Você sabe que
é quase impossível algum time pagar 2,5 milhões pra ele emprestar de graça. O que o Cruzeiro vai fazer? Não, eu concordo, por isso que eu acho que os dois... O Gabigol, ele pode escolher, ele tem opção de escolher. Não, eu quero ganhar 2,5 Mas e ficar. Eu tenho opção de tirar 1 milhão do meu salário e jogar. E alguém pagar 1,5 milhão, por exemplo. Mas eu acho então, que assim, você tá falando com a sua cabeça, Rafa, porque a cabeça do Gabigol, o Gabigol não é esse perfil. O Gabigol não é um perfil de ficar calado. Então, mas ele o tem Gabigol opção. vai pra rede social, o Gabigol vai pra imprensa, o Gabigol, ele veste camisa de outro Mas time. a decisão é churrasco, dele, CJ. Ele pode escolher. E falar assim, não, eu vou pra algum time pra ganhar 1,5 milhão. Vou tirar 1 milhão do meu salário. A decisão é dele. Eu quero crescer na carreira ainda, eu tenho ambição. O Cruzeiro não, o Cruzeiro tá na mão dele. O Gabigol falar, não, eu não quero sair. Mas o futebol do Gabigol ter apresentado não é o futebol de 2019. Não. Entendeu? Aí a entrega. outra conversa. Então, por isso que pra ele também, eu acho que é ruim para os dois. Porque nem ele está vivendo beleza. o melhor momento, não. nem o Cruzeiro. E o Cruzeiro tem um pepino na mão. Ok, é ruim para os dois, É, concordo. é Mas isso. pra mim é muito pior para o Cruzeiro. Eu essa não discussão. acho por um detalhe. O Gabigol é um dos jogadores mais vaidosos que tem no futebol brasileiro. Nós estamos falando de jogador comum, gente. Um jogador Ele vai abrir mão, gente. Assim, as informações que o Adroaldo apurou, que ele mandou aqui. Primeiro, o Cruzeiro, obviamente, não vai fazer nada. Espera o jogador na reapresentação até o momento. Até o momento é isso. E com relação ao que fez, por exemplo, com o Dudu, né? Empréstimo pagando... Não, Cruzeiro, desculpa te interromper. Rescindiu, mas Rescindiu e paga parte. Fez um salário. acordo pra pra pagar. ela. Enfim, isso não vai acontecer com o Gabigol. No Cruzeiro, a expectativa é de uma rescisão amigável. Duvidando da informação da Adroaldo, evidentemente, porque ele apurou isso porque falaram pra ele. Mas eu não duvido que o Cruzeiro fazer um acordo com o Gabigol também e pagar, não igual fez com o Dudu, um acordo horroroso. Mas eu não duvido também, não. Porque talvez valha a pena lá na frente chegar e falar, você quer saber? Então toma aqui X milhões e some da minha frente. Mas, gente, nós estamos falando de uma situação de um ano, tá? Um ano que eu digo porque há um ano atrás, se nós pegarmos, vou arredondar aqui, o Pedrinho, na entrevista coletiva de apresentação do Gabigol, disse que se viesse um treinador pra cá, ele não jogava, isso é verdade. Mas nada que pode ser resolvido também, não, hein? Não. Pode sentar os dois na mesa e conversar, Pode não? isso aí, do jeito que o Gris falou. Por que não ele pode? vai ter que calçar a sandália da humildade, pedir desculpa e Não, fingir que zerou. Mas eu não o acredito. Gabigol tem 100 milhões de contrato pra lá frente. 100 milhões. Ou melhor, 25, 30, é quase 100 milhões, isso mesmo. É isso. 100 milhões. O cara vê, eu vou embora, me dá 30, eu vou embora. Entendeu? Por isso que eu falo, tá muito Mas mais você acha confortável muito pra difícil ele chegar e falar assim, senta aqui, Tite, senta aqui, Gabigol, e aí, vamos resolver? Dá pra jogar? Professor, pode contar comigo aí, eu sou profissional. Beleza, depende de quem? Do Gabigol querer e do Tite querer. Exato. Então o Cruzeiro tá de... O que eu faço? Por isso que eu digo, o Cruzeiro Gabigol tem- tá mais Ah, confortável. mas nós temos o Lembrando- professor e o aluno, o Cruzeiro é o dono da escola. Lembrando Você pega o que- professor, pega o aluno, bota os dois pra conversar. ó. Lembrando Então, que mas- a declaração do Gabriel na apresentação no Cruzeiro não foi a única vez que ele falou publicamente a respeito do Tite, né? No título do Flamengo na Copa Sim, do Brasil, sim. ele falou que foi desrespeitado pela comissão técnica do Tite no Flamengo. Ele xingou no Ele trio falou elétrico essas também, não palavras. xingou? Do trio elétrico foi quando o Tite ainda era técnico da seleção brasileira. A torcida xingou e ele xingou junto. Mas você acha que é um nível de não resolvível, não tem como. Aí já não... teve essa do trio elétrico que se resolveu ali de certa forma quando o Tite foi pro Flamengo. A relação piorou no Flamengo. Aí depois aquele ainda deu essa publicação. E eu repito, gente, eu acho que esse cenário do Gabriel Barbosa e do Tite fingirem um profissionalismo ali da parte dos dois, não, vamos zerar e tudo bem. Zerar não vai zerar, todo mundo sabe que não vai zerar. Mas dos dois, vamos tocar a vida aqui, vamos ver o que vai acontecer, só seria possível se não tivesse acontecido o que aconteceu contra o Corinthians. Porque eu acho que o clima pro Gabriel ficou ruim no Cruzeiro e com o Tite. Entendi agora. Entendeu? Agora ainda tem essa parada do Cruzeiro com o Corinthians ali que Porque a se gente a nem tá torcida colocando na ainda balança. tivesse em festa com o Gabriel Barbosa, Ele tinha Gabriel, opinião pública, ele né? podia olhar e falar assim, o Tite alguma hora ele vai ter que me colocar e se eu for bem... Comprava o boi dele. E se eu for bem, ele vai ser obrigado a me engolir. Mas não é o caso, cara. Então, assim, pro Gabriel o cenário ficou horroroso. Ficou horroroso. Se ele tivesse na mais situação do Matheus Pereira ou do Caio Jorge, né? Sim. Com um ano perfeito. Pô, fazendo gols, ídolo do torcedor. Esse cara, E ele olhar e falar assim, esse cara vai ter que me engolir. Que É. foi o que aconteceu no Flamengo. Porque ele já tinha um problema com o Tite da seleção, só que quando o Tite chegou no Flamengo, ele falou assim, cara, eu sou muito maior que o Tite aqui no Flamengo, esse cara vai ter que me engolir. Chegou lá, o Tite encostou ele. E ele não tava jogando bem e ele acabou se dando mal. Mas agora,
O cenário, eu sinceramente, eu não vejo nenhuma possibilidade do Gabriel Barbosa seguir no Cruzeiro. Será? Tem um recado aí pro Gabigol nessa contratação do Tite, João. O que você enxerga dessa situação? Como é que você vê a chegada do professor Tite à Toca da Raposa, João? Ô Pedro Abílio, eu acho que na vida alguns recados eles vêm de forma muito explícita, né? E acho que o Cruzeiro deu um recado importante pro Gabigol. O recado é, o clube é maior do que você. Não importa quanto você ganha, não importa como você foi recebido, não importa a sua carreira, sua trajetória, o Cruzeiro é maior do que você, Gabigol. E eu entendo que foi esse o recado que o Pedro Lourenço deu para o Gabigol. Pedro, você foi firme numa decisão que é importante para o clube, porque o clube é soberano, o clube está acima de qualquer atleta. O Cruzeiro é maior do que qualquer jogador. O Cruzeiro fez com o Gabigol uma recepção de grande ídolo, de grande estrela, justificável pelo tamanho do investimento que o Cruzeiro estava fazendo. Agora, se esse cara não entrega, se esse cara não responde em campo, se esse cara não ajuda no vestiário, e se esse cara tem aquela postura de displicência que ele teve, tá certo o Cruzeiro de se posicionar, e acho que a contratação do Tite é um posicionamento do Cruzeiro. Um posicionamento claro para o Gabigol. Fala, meu amigo, aqui tem liderança, aqui tem comando. Se você quiser ficar, saiba, vai ficar com o Tite porque nós confiamos nele, porque nós acreditamos nele, porque jogador não dita regra aqui. Jogador não manda aqui mais do que o clube. Jogador não é maior do que o Cruzeiro, nenhum jogador é maior do que o Cruzeiro. Já passaram pelo Cruzeiro Tostão, Piazza, Dirceu Lopes, Natal, Raul, Alex, Roberto Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, todos eles foram embora e todos eles tiveram uma história muito maior do que a do Gabigol no Cruzeiro. E o Cruzeiro não fechou as portas por isso, não mudou nada na cotação do dólar do Cruzeiro, porque o Cruzeiro é maior do que qualquer atleta, maior do que qualquer jogador. Então, se o Gabigol não ficar satisfeito com a chegada do Tite, pega a malinha dele, pega as trouxas e vai embora, porque o Cruzeiro é maior do que ele. E eu acho que está certa a posição da diretoria do Cruzeiro de colocar isso de uma maneira clara. O Cruzeiro não tem que dar satisfação para jogador sobre o técnico, não. É o cachorro que balança o rabo, Pedro Abílio. Não é o rabo que balança o cachorro, não. O cachorro é o Cruzeiro e o rabo é o Gabigol, meu amigo. Se ele não estiver satisfeito, junta as trouxas e volta pelo caminho que ele veio. O Cruzeiro paga muito bem a ele, o salário dele está em dia, ele não entregou aquilo que o Cruzeiro esperava, tirou o Cruzeiro de uma final de Copa do Brasil de maneira displicente. Se ele não gostar da chegada do Tite, pega as malinhas e vai embora. Acho que o Cruzeiro está certo. O Tite é um técnico grande, um técnico que foi campeão do mundo pelo Corinthians, um técnico que disputou as 2 últimas Copas do Mundo pelo Brasil. Então, o Cruzeiro está certo, é uma posição afirmativa do Cruzeiro. Se o Gabigol quiser provar em campo que ele merece jogar com o Cruzeiro e com o Tite, beleza, ele tem que ter essa oportunidade. Se ele não quiser, se ele estiver insatisfeito, ô Pedro, vou pedir meu empresário para buscar uma proposta e vou buscar outro caminho para minha vida e cada um segue seu caminho. Com o dinheiro que o Cruzeiro contratou o Gabigol, vai no mercado e contrata outro. Não falta jogador para ganhar o que o Gabigol ganha. Então, Cruzeiro é maior do que qualquer jogador. Eu acho que a diretoria do Cruzeiro está certa de ter um posicionamento. Foram os 2 recados que o Cruzeiro deu. Um recado interno para o Gabigol e que serve para todo o elenco, que nenhum jogador é maior do que o clube. E um recado para o mercado, que o Cruzeiro está pensando grande, porque o Cruzeiro buscou o último técnico da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Aliás, nas 2 últimas Copas do Mundo. Eu quero trazer o comentário do Guerreiro aqui na Itatiaia. O Tite chegando, elenco do Cruzeiro à disposição, situação do Gabriel Barbosa. Como é que você tá vendo isso tudo, hein, Guerreiro? Fala, Fabrício! Fala comigo, Pedro. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui na Itatiaia. Pedro, o Tite pode aproveitar muito bem esse elenco, né? Vai pegar um elenco aí já com uma certa afinidade, ter feito uma boa temporada, sabe, com várias experiências boas, experiências ruins também, que são importantes para aprender e usar na próxima temporada como exemplo, onde foi que precisa melhorar, onde que eu devo manter, é sempre muito importante, né?
Lógico que deve chegar alguns reforços aí para incorporar mais esse elenco, né? Reforçar ainda mais, porque a gente viu que fez falta pro Cruzeiro nessa temporada, principalmente para ter maior rotatividade, maior gerenciamento de minutos aí, para manter sempre um time jogando com alta intensidade, né? O Tite se preocupa muito com isso, Fábio, esse pessoal da saúde do Cruzeiro vão trabalhar muito junto pensando nisso aí. E o Tite vai aproveitar com certeza esses jogadores aí, né? Jogadores de qualidade. Lógico que pode ter a saída aí do Gabigol, mas eu acho que vejo potencial em alguns meninos aí para substituir o Caio Jorge em um eventual jogo, né? Quando precisa. O próprio Vídea Real que chegou agora. Tem o Juan Índio na base, que é um menino referência, joga com a 9, sabe? É o 9 clássico, né? Muito bom nas bolas aéreas. Muito bom finalizador, e o Tite gosta muito, né, de trabalhar com uma média de altura aí, uma estatura maior nas equipes. Ele gosta de trabalhar muito bola parada, ofensiva, defensiva, já resolveu muitos jogos para ele, então ele gosta de trabalhar bem nisso aí. Vai pegar um time comprometido taticamente, que é importante, né, isso o Léo Jardim deixou bem para eles, um vestiário bacana, um elenco que chegou muito perto de uma conquista nessa temporada, e fica aquele gostinho amargo, mas que com certeza pro próximo ano esses jogadores aí que perdem essa oportunidade voltam mais forte, com mais gana para chegar nesse minuto final aí e conseguir os títulos. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!